O que você vai ver hoje aqui é o suprassumo das relíquias. São jogos bem desconhecidos do grande público. Nenhum canal do Brasil e provavelmente do mundo falou sobre esses títulos. Eu cavei muito até encontrar eles e, sinceramente, você vai se impressionar com esses exemplares. Para jogá-los, eu tive que desenterrar uma grana, procurar no eBay de tudo quanto é canto no mundo, na Ludopédia, ver com os ases do assunto, tipo o Fel Barros, mas eu consegui. E agora, a gente tem aqui 5 pérolas dos jogos que você vai querer muito jogar e com razão, porque é tudo jogo bom, ou no mínimo, diferenciado. Eu tô bastante empolgado com esse De Quem é a Vez Indica. Sabe o que você podia fazer primeiro? Clicar no gostei, porque deu um trabalhão garimpar esses jogos. E se você realmente gostar do vídeo, se inscreve no canal e aciona a sineta. Quem sabe você até solta um comentário para dar aquela moral pra gente. Jogos de galera e de festa sempre fazem sucesso. Por isso, eu já quis começar logo com Cryteria. O nome, escrito dessa forma, é uma brincadeira com a criadora do jogo, a projetista Kristen Rihanna. Lançado em 1972 pela antiga Avalon Hill, Cryteria é um jogo de astúcia e conhecimentos gerais. Para entrar na brincadeira, você precisa de 2 times mais ou menos do mesmo tamanho. Ao longo das rodadas, o criterioso ou criteriosa precisa sortear uma lista de 20 palavras e achar apenas um critério que conecte todas elas. Essa pessoa tem 30 segundos para fazer isso. Depois, ela precisa falar em voz alta para o seu time o critério que ela escolheu. A partir daí, o time tem mais 30 segundos para tentar acertar quaisquer uma das 20 palavras que estão nas cartas do criterioso ou criteriosa. À medida que o time for acertando as palavras, as cartas vão sendo coletadas por quem acertou. Mas a reviravolta do jogo é que ele não tem tempo morto, porque a outra equipe também pode dar pitaco e ganhar as cartas ou simplesmente atrapalhar a jogatina falando palavras e frases aleatórias para dificultar o processo. O jogo acaba quando alguém fizer 100 pontos, mas isso não é uma regra escrita em pedra. Chegou a sair também uma expansão que vem com um dado e mais 500 cartas. O maneiro do dado é que ele cria novas condições, como no caso você se comunicar só usando mímicas ou usando aqueles desenhos em uma folha de papel apoiada nas costas dos membros do time e por aí vai. Pouca gente sabe, mas esse foi um exemplar que acabou inspirando vários outros jogos de galera que vieram depois. Será que você saberia dizer alguns deles? Se souber, joga aí nos comentários. Eu adoro surrealismo, provavelmente porque a minha cabeça, a minha mente vai para lugares fora do padrão com bastante facilidade. Talvez isso me faça ser um pouco suspeito para falar de Salvador. Esse jogo obscuro, feito por um jovem Roberto Fraga, presta homenagem ao célebre pintor espanhol Salvador Dalí. Apesar do público-alvo, o jogo pode ser jogado por toda a família. E vou te falar, ele é bem divertido. A ideia em Salvador é reconstituir imagens icônicas das obras de arte do pintor, mas usando tudo que você puder encontrar pela frente, incluindo as pessoas e os diversos itens que vêm na gigantesca caixa do jogo. Sim, esse foi o principal motivo que fez o jogo fracassar, porque ele era muito caro já naquela época. A quantidade de elementos para compor uma cena era gigantesca e continha, por exemplo, um bigode espetado, um relógio derretido, um cavalo relinchando com as ferraduras trocadas, um elefante com cabeça de trompa e por aí vai. O jogo em si funciona como uma espécie de jogo da memória, porque a pessoa ela precisa olhar por 10 segundos para uma figura que ela sorteou, memorizar o que está no quadro e reproduzir da melhor maneira possível o que ela viu nesse quadro. Cada erro ou esquecimento dá 4 pontos. Se alguém chegar a 84 pontos, que é a idade de falecimento do Dalí, a partida acaba e quem tiver feito menos pontos é o grande Salvador. Esse jogo proporciona uma experiência de imersão como poucos que eu já vi, até porque
tudo nele transpira surrealismo. Eu diria até que talvez seja o mais imersivo de todos, considerando que é, antes de tudo, um jogo para criançada. Você definitivamente vai ensinar um pouco de arte, de matemática, de memória e de surrealismo para a garotada se conseguir pôr as mãos em Salvador. Quem acompanha o canal sabe que agora é o momento em que eu ponho pra fora e rebolo sem parar. A vida é muito boa e você vai gostar. Que merda. Quem acompanha o canal sabe que agora é o momento em que eu falo pra você que tá aí do outro lado seguir o nosso Instagram pra ajudar a gente a bombar naquela rede. Então procura pelo De Quem é a Vez por lá e dá aquele gás pra gente chegar aos 20 mil seguidores. Mesmo eu já tendo jogado quase todos os jogos do meu queridinho Stefan Feld, tinha um que passava despercebido pelo meu radar e pelo de um monte de gente, que é o Myanmar. Apesar desse jogo não ter sido oficialmente lançado por uma editora, ele fez muito sucesso, ainda que de forma amadora, já que Feld produziu ele em sua garagem lá em Karlsruhe. Enfim, é o lugar que ele morava lá na Alemanha, enquanto ele tentava se graduar em matemática no início dos anos 90. Diversos elementos que tornaram Feld famoso já estavam presentes nesse jogo, embora de uma maneira bastante original para a época. O jogo trata de 4 momentos distintos da história de Myanmar, começando 13 mil anos atrás e vindo até os dias atuais. Um dos exemplos é o momento em que os Mon chegaram, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, que é o povo, no caso, que vive predominantemente na divisão Bago e ao longo da que é o povo que vive predominantemente na região... Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Que é o povo que vive predominantemente na divisão Bago e ao longo da fronteira sul entre a Tailândia e a Birmânia. A decisão mais importante que você vai precisar tomar tem a ver com qual dos 4 períodos históricos de Myanmar você vai querer jogar, porque se você jogar no presente, você tem a vantagem de ter mais tecnologia ao seu dispor para poder realizar as suas ações. Por outro lado, se você jogar lá no passado remoto, embora tenha menos recursos, as suas ações, por menores que sejam, produzem um impacto muito maior no presente, podendo, inclusive, inviabilizar ações dos seus adversários. Ou seja, o jogo possui uma simetria bastante impressionante para a época, e você vai descobrir que dominar a estratégia de cada povo, como os Piu, é trabalho para poucos. Possivelmente o jogo mais intrigante das indicações de hoje é o Escape from Sorro. A história por trás desse jogo é curiosa e recheada de polêmicas. Escape from Sorro pode ser jogado em modo solo ou com até 5 pessoas. Cada pessoa encarna um papel específico na história, por isso que não só fica mais maneiro com mais gente, como também fica mais difícil. O jogo vem com um livro, que é uma espécie de livro-jogo para ir guiando as pessoas ao longo da partida. Então, é o tipo de jogo que vai ter bastante leitura e interpretação de papel, vulgo role-playing. Mas o diferencial é que cada pessoa tem o seu próprio livro-jogo. É um livro-jogo específico para o seu personagem. Os rumores sempre foram os de que não existem 2 cópias idênticas de Escape from Sorro, assim como não existem 2 peças de Jenga exatamente iguais. Aliás, na época, para conseguir uma cópia de Escape from Sorro, você precisava encomendá-la pela Deep Web usando uma rede Tor e tinha que esperar cerca de 60 dias, mais ou menos, porque a fila de espera era grande. Infelizmente, não é mais possível acessar o site depois daquele incidente envolvendo os adolescentes em Minneapolis. Eu, particularmente, joguei e foi uma experiência incrível demais. Eu, inclusive, sugiro fortemente que ele seja jogado em alguma casa escura e somente com os participantes do jogo, de preferência com todo mundo a caráter. Embora esses jogos não sejam de fácil acesso, eu tentei buscar ao máximo tudo que eu pude encontrar e coloquei todos os que eu consegui na nossa descrição. Se você quiser mais informações, é só dar uma conferida lá.
Algumas pessoas já estão familiarizadas com um jogo criado no início dos anos 80 por Chico Buarque, chamado Scratch, que não tem nada a ver com Orkut, até porque ele fala sobre futebol. Mas o que quase ninguém chegou a conhecer foi o jogo lançado no mesmo período em um contrato casado com o Scratch e que serviu como crítica à ditadura já moribunda na época. Esse jogo recebeu o nome de Tapa Tapa Pata. Ele é um jogo de festa, mas com bastante galhofa para ridicularizar os milicos daquela época tenebrosa que o Brasil viveu. No caso, a outra época tenebrosa. No jogo, todos se sentam numa roda, e aí, no caso, o ideal é que as luzes estejam apagadas, né? Tirando talvez uma meia luz de um abajur para dar aquele clima de interrogatório. Depois, você vai sortear um cartão contendo uma palavra ou expressão considerada revolucionária, tipo 13º, auxílio moradia, greve, direitos humanos, etc. E aí, a pessoa sentada do seu lado direito vai tentar arrancar de você essa informação dando um tapa e esperando você abrir o bico. Se você não falar nada, você leva outro tapa. E lembrando que a intensidade do tapa dado fica a critério de cada um. Mas tudo que vai, volta, porque depois que todo mundo tiver jogado a primeira rodada, a partida inverte o sentido e você vai ter a chance de devolver o tapa. Essa parte dos tapas é divertida porque quanto mais você entrar no personagem, mais engraçado fica, especialmente por conta do que acontece depois, porque se o milico não tiver conseguido tirar a informação após os 2 tapas, ele vai ter que imitar uma pata, do jeito que ele bem entender. E se você rir, você perde a rodada e precisa dizer a palavra revolucionária contida no seu cartão. Quem tiver coletado mais palavras, ganha. Em caso de empate, tem um desafio final entre os empatados, seguindo a mesma lógica da anterior, mas aí só vale usar tapas mesmo. Dá pra entender, né, porque que a editora quis descontinuar esse jogo na época, uma vez que ele provocou a fúria de muitos militares ainda na ativa. De qualquer forma, é o tipo de jogo que pode ser reproduzido com facilidade pelas pessoas nas suas casas, não que eu esteja sugerindo isso. Todos esses jogos foram garimpados com muito carinho. Deu um trabalho tremendo buscar cada uma dessas pérolas, mas eu espero que tenha valido a pena e que você tenha gostado. Se você tiver algum título incrível que queira dividir comigo, joga aí nos comentários que daqui a pouco eu já confiro. Valeu, pessoal!